Então ele sempre aparece dia 29 pra jogar na cara dela que ela continua viva e que ninguém lembra dela. E fala, se renda sua alma pra mim, pelo amor de Deus, pra você parar de sofrer. E ela fala, não. Bom dia, boa tarde, boa noite, que já era bom ficar cada vez melhor com a presença de vocês. Eu sabia e esse aqui é o Ressaca Literária. Hoje é o dia. Hoje é o dia de eu finalmente falar sobre A Vida Invisível de Ed La Rue, da V. Schwab. Quem acompanha o canal sabe que eu li esse livro no início do ano em audiobook. Eu não tinha lido ele em e-book, nem físico, nem nada. E no meu aniversário eu ganhei da minha mãe a versão gringa capa dura, porque eu precisava ler ele físico e fazer minhas muitas marcações pra eu poder fazer uma resenha. Eu terminei, acho que tem 2 dias que eu terminei de ler. Que viagem que é ler esse livro, tá? Ele continua 5 estrelas favoritado, ele continua sendo o meu livro preferido da vida. Esse livro me toca de uma forma absurda e eu vou falar um pouco sobre ele com vocês, sobre por que eu acho que ele é um livro tão bom, por que eu acho que é um livro tão perfeito, o que ele tem de mais, o que Ed La Rue tem de mais que tanta gente fala bem, sabe? Talvez eu tenha um pouquinho de spoiler no final, mas eu aviso como sempre eu aviso, só porque eu preciso surtar um pouquinho, né? Principalmente por causa do final do livro, que nossa senhora. E antes de eu começar a falar sobre essa preciosidade, já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, nenhuma notificação aqui do canal. Já deixa seu like, já deixa seu comentário se você leu ou não leu Ed La Rue. Se você quiser comprar este livro ou qualquer outro na Amazon, usa o meu link aqui de baixo. Me siga nas redes sociais. É isso. Vamos lá. Não tô preparada pra falar ainda. Não tô. A Vida Invisível de Ed La Rue demorou 10 anos pra ser escrito pelo V. Schwab. Ele escreve esse livro há 10 anos e ela lançou ele ano passado. Ou seja, literalmente pra ser a obra-prima dela. Ele foi traduzido aqui pro Brasil pela Galera Record. Ele foi lançado no final de agosto, então agora todo mundo pode ler e entender o porquê do hype tão grande que esse livro tem. Aqui a gente segue a história da Ed La Rue, né? A Adeline La Rue. Ela é uma menina de 23 anos que nasceu numa cidadezinha no interior da França. Então, o livro ele começa se passando em 1710, 1700 e pouquinho. A Ed, ela não é da época dela, digamos assim. Ela não quer se casar, ela não quer ter filhos, ela não quer ficar com um cara pro resto da vida, ela quer conhecer o mundo, ela quer ter novas aventuras, ela quer conhecer novas pessoas, ela quer viver a vida dela. Só que naquela época era impossível, né? Os pais dela queriam forçar ela a se casar com um cara. A única companhia verdadeira que a Ed tem é uma velhinha que mora na mata, que é considerada uma bruxa, chamada Estelle. A Estelle, ela ensinou a Ed a rezar pros deuses antigos. A Estelle não acredita que tem só um deus, mas se tem vários, ela ensinou a Ed como dar oferendas pra esses deuses, pra eles atenderem os pedidos dela. E todas as vezes que a Ed rezava pra esses deuses, ela era atendida. O cara ou escolhia outra mulher, ou ele morria, ou coisas assim. Ou seja, ela acreditava neles porque eles faziam por ela. A Estelle também falava, nunca reze para os deuses que respondem à noite. Ou seja, nunca reze pro demônio, basicamente isso. Só que a Ed, ela não conseguiu se livrar de um cara específico. E no dia do casamento deles, ela foge e começa a rezar desesperadamente na floresta pros deuses. Tá de dia ainda. E ela fica rezando e ninguém responde, até que fica de noite e ela não percebe, e ela continua rezando. E quem aparece é a sombra, a escuridão, o demônio. Ele não tem um nome específico, mas que a Ed chama ele de Luke. O Luke, ele faz um acordo com a Ed que da alma dela, quando ela não quiser mais viver, ela vai ter liberdade. E ela fala, ok, tá ótimo, é só isso que eu quero. Ela quer liberdade, ela não quer ficar presa naquele lugar com aquelas pessoas. Mas óbvio que o diabo é traiçoeiro, não é mesmo, gente? Esse acordo, ele tem um porém. A Ed, ela é livre, ela é imortal, mas ninguém lembra dela. Por isso que é a vida invisível de Ed La Rue. As pessoas conversam com ela, conhecem ela, mas se a pessoa for no banheiro e fechar a porta, não sabe mais quem é Ed. Ela nem lembra que tava tendo essa conversa com a Ed. A Ed, ela não pode escrever num papel que a tinta some do papel. Ela não pode quebrar uma coisa que essa coisa volta a ficar inteira, porque ela não pode deixar marcas no mundo, porque é como se ela fosse invisível, é como se ela não existisse. E ela vive assim por 300 anos. O livro ele é dividido entre passado e presente. O presente é em 2014, em Nova York, e o passado começa com um acordo e vai pelos anos em que ela está viva, vivendo a vida sendo esquecida por todo mundo. Em 2014, uma pessoa lembra dela. E esse cara, que é o Henry, lembra dela. Eu não ia falar que é o Henry, mas é meio óbvio e não é tanto spoiler assim. E é a partir daí que se segue o livro. Se você ainda não leu Ed La Rue e tá aqui pra saber o que eu achei antes de ler, saiba que não é um livro cheio de reviravoltas, tá? Não é aquele livro que você não vai querer soltar nunca. Na verdade, e por muitas vezes ele consegue ser muito lento, e às vezes você não quer continuar lendo porque não tem nada demais acontecendo. Só que sempre tem alguma coisa demais acontecendo. E eu ainda acho muito esquisito um livro assim ser o meu livro preferido da vida, porque eu odeio livro paradão, eu odeio com todas as minhas forças. Mas esse livro, ele
tem uma escrita tão perfeita, tão sensível, tão encantadora, que não tem como você não gostar. Na minha cabeça, não tem como você não gostar de Angela Rue. É completamente diferente essa história. A Vi Schwab, ela escreveu de um jeito que eu acho, sinceramente, magnânimo. Você fica encantado com a história da Ed. Ela escreveu de uma forma que parece que alguém tá te contando uma história. Não parece que você tá lendo um livro, sabe? Parece que é literalmente o diário de alguém que tá contando uma história pra você. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Esse estilo que a Vi Schwab escolheu pra escrever esse livro, ele é muito diferente. E a cada palavra você se intera mais na vida da Ed, você se sente mais como a Ed, você sente muita empatia pela Ed, pelo que ela tá passando. Uma das coisas que eu mais gosto é que, como ele é narrado em terceira pessoa, várias das vezes que, por exemplo, a Ed, ela tem que roubar pela primeira vez, porque ela não tem dinheiro, né? Ela não tem como ter dinheiro, porque ela não tem como trabalhar, porque ninguém lembra dela. A primeira vez que ela vai roubar uma comida, um pão pra ela comer, ela não consegue roubar direito e o cara vê e ela tem que fugir. Aí na frase de baixo tá, mais pra frente ela vai descobrir como roubar sem ser notada, ela vai ter mãos leves e tal. Então, várias vezes tem isso de mais pra frente, no futuro ela vai saber, no futuro ela vai descobrir como fazer isso, o que significa tal coisa. Isso, eu não sei, isso é um detalhe que eu gosto muito, tem muito durante o livro, que te dá uma ansiedade pra você ver quando ela vai descobrir isso, como que ela vai fazer pra burlar isso, pra não ser assim, pra melhorar nesse aspecto. Dá uma sensação de que falta muito pra você aprender sobre a vida da Ed, que isso é só o começo. Porque é só o começo. Outra coisa que eu gosto muito é a evolução de personagem. Eu amo muito personagens, eu amo muito construção e evolução de personagens. Nesse caso de Angela Rue, a gente vê totalmente a evolução da Ed como pessoa, mas mais do que isso, a gente vê muito a evolução dela com o Luke, que é o demônio, e com o Henry, que é o menino que lembra dela. O Henry, assim, por ele lembrar dela, ela meio que cola nele, né? Porque é a primeira pessoa que lembra dela em 300 anos. É um relacionamento meio rápido, acontece de forma rápida. Você entende as razões da Ed pra isso. Você também faria a mesma coisa se você fosse a Ed, porque você tá desesperado por atenção, então é um alívio ter essa pessoa que lembra de você de manhã. Então é um alívio você ver reconhecimento no olho dessa pessoa. E você também entende o lado do Henry, por que ele cola na Ed também, que é uma coisa que nossa... Bicho, ai, você me... A gente entende por que a Ed e o Henry são tudo que o outro precisa. Mas mais do que isso, eu amo o relacionamento dela com o Luke, como foi construído. A Vi Schwab, ela navega na linha tênue entre amor e ódio, que é óbvio que ela odeia o Luke, mas o Luke também é a única pessoa que sabe quem ela é durante esses 300 anos. É a única pessoa que chama ela pelo nome dela, porque ela não pode dizer o nome dela, ela não pode falar a história dela, ela não consegue fazer essas coisas, ela não sabe, ela não pode contar a história dela para as pessoas, pelo menos, saberem por um momento. Então ela meio que anseia as visitas do Luke, porque ela anseia ser ouvida, ela anseia ser vista. E isso faz uma coisa na cabeça dela muito doida, porque ao mesmo tempo que ela odeia ele, ela quer ver ele, em certos momentos ele é uma pessoa muito legal, pessoa, que faz coisas boas pra ela, mas ao mesmo tempo ele é só o demônio, e ela tem que sempre se lembrar disso. Por mais que ele seja cavaleiro em certos momentos, ele não é assim, ele é o demônio, ele quer o pior, ele quer que ela se renda pra ter a alma dela pra ele. Você se sente como a Ed nesses momentos com o Luke, porque você vê as coisas que ele fez, e você se sente nessa encruzilhada também de, às vezes, gostar dele, às vezes não gostar dele, e querer que ele pare com isso, que ele liberte ela, mas ao mesmo tempo ele é o demônio, ele não vai fazer isso. É uma montanha russa de sentimentos esses dois, meu Deus do céu, ai... Gente, tô passando mal. Igual eu falei, por causa da escrita, a gente fica muito apegado a esse livro. A gente sofre com a Ed e pela Ed. A gente fica feliz quando ela consegue deixar uma marca no mundo. A Ed, ela aprendeu que ideias duram mais que memórias. Porque ela pode não deixar a marca dela no mundo. Ela fazer a marca dela. Mas ela pode fazer com que outras pessoas deixem a marca dela. Então, no início de cada parte, o livro é dividido em 7 partes. No início de cada parte, existe uma obra de arte ou alguma coisa do tipo, tá vendo isso aqui? E tá na descrição. E é sempre a Ed, de alguma forma. Foi a Ed que fez essa obra acontecer. Então, ela fez isso várias vezes, com músicas, com pinturas, com filmes, com fotos, com textos e etc. Ela aprendeu isso ao longo do tempo. E você fica muito feliz quando ela consegue fazer isso, quando ela descobre que isso é possível, porque dá um alívio nela, então dá um alívio em você. Esse livro é sobre isso, é sobre empatia com... Ai, meu Deus, eu não sei explicar, eu tô nervosa. É um sentimento que não dá pra explicar lendo esse livro, não dá pra explicar. E o final dele, gente, o final desse livro é um mix de sentimentos gigante. É uma mistura de felicidade
com raiva, com alívio, com tristeza. E você sente isso tudo ao mesmo tempo. Eu chorei as 2 vezes, descabeladamente, por causa desse livro. Quem me acompanha no Instagram viu. É sobre isso, é sobre sentimento esse livro. Sobre deixar sua marca no mundo. E como você fica feliz quando a Ed deixa a marca dela no mundo. A V. Schwab ferrou meu emocional com esse livro, com o final dele. Eu acho perfeito esse final. Sinceramente, eu não acho que poderia ter um final melhor pra ele. Eu acho que fechou perfeitamente. Mesmo podendo ser um pouquinho mais feliz. Mas mesmo assim, eu gosto demais da coisa. Se eu tiver que falar uma coisa que eu não gostei do livro, é só que, digamos assim, dos 30 aos 60%, mais pro meio, assim, do livro, você não quer ver muito o passado. Como eu falei, ele é dividido entre passado e presente. E tem uma parte do passado que não é tão interessante assim. Mas não é porque é chata, mas é porque é a mesma coisa sempre. A maioria dos passados se passa dia 29 de julho de tal ano. Dia 29 de julho é o aniversário do acordo entre a Ed e o Luke. Então ele sempre aparece dia 29 pra jogar na cara dela que ela continua viva e que ninguém lembra dela. E fala, se renda sua alma pra mim, pelo amor de Deus, pra você parar de sofrer. E ela fala, não. Nessas partes do meio, ela aprendendo a deixar a marca dela de um jeito, ela sofrendo porque a tal pessoa não lembra dela, é sempre a mesma coisa, e o Luke aparecendo. Então, certa parte não é tão divertida assim, mas é necessário. Mesmo sendo lento, essa parte, ela é necessária pra você entender, porque o livro, ele é costurado, gente, mas ele é costurado de uma forma que faz todo sentido, todo sentido. Quando você relê, você vê que ela deixou pistas o tempo inteiro. A V. Schwab deixou pistas o tempo inteiro do que tá acontecendo, do que vai acontecer, tipo, 20 páginas na frente, 300 páginas na frente. A V. Schwab, ela é uma demônia, na moral. Ai, Jesus. Ele é um livro que precisa de paciência pra ler, eu admito isso. Ele precisa de paciência. Não sei se é porque eu li em inglês, no físico, eu demorei bastante pra ler ele. Ele é um livro pra você saborear cada página, porque ele é ele, sabe? É ele. Eu acho que é isso. Foi um vídeo sério, né? Normalmente eu não faço vídeo tão sério assim. Mas é porque este livro, ele é tudo pra mim. Ele mexe comigo de uma forma absurda. E se você não gostou de Ed La Rue, você leu errado, tá bom? Leia de novo. Sinceramente, leia de novo. Não vá com expectativa alta. Nunca vá com expectativa alta pra ler um livro, gente. E saiba que ele não é um livro rápido, ele não é um livro de explosão e tal, tal e tal. Ele é um livro de sentimento, de aprender a história dos outros e se importar com a história dos outros. Eu vou dar meu tchau agora, mas o finalzinho tem só um pouco de surto por causa do final do livro, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui, gente. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like, compra com o meu link, deixa seu comentário, por favor. E engaja esse vídeo, é muito importante pra mim. Um beijo e tchau! Gente, o final... Gente, o final... Cadê? Ah, não! Ai, cara, quando ela faz o pacto com o Luke pra livrar o Harry do pacto dele, eles estão no telhado e ela dá um beijo nele e fala: é bom você viver uma bela vida, Harry Styles. Ai, gente. Eu tô chorando. Não, eu não aguento, eu não aguento. O Henry, quando ele acorda e ele lembra que a Ed foi embora e que deu a vida dela por ele. Tadinho, velho. E na parte da livraria? Na parte da livraria, gente, não, sem condição. Ela abre o livro A Vida Invisível de Ed La Rue e a dedicatória: eu lembro de você. I remember you. Eu choro muito, cara, eu choro muito. Meu Deus, essa parte pra mim, acho que é a minha parte preferida do livro, sinceramente. Ela abrir a dedicatória e tá, I remember you. É só isso, é a minha parte preferida do livro. É uma emoção tão grande ela ter um livro dela, a história dela sendo contada, e um cara que lembra dela pra sempre, mesmo eles não estando juntos e nunca vão poder mais se ver. E ela dando uma volta no Luke, cara. No pacto que ela fez novo. Até quando você me quiser, eu imagino o tanto que ela vai infernizar a cabeça desse demônio. Ai, gente, eu amo a Ed. E é isso. É só isso que eu queria soltar mesmo. Eu só queria chorar por causa do final, porque ele é muito